Graça e paz, igreja. Aproveitando que vocês estão de pé, pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Obrigado, pastor Jefferson, pelo convite. Deus abençoe, tá? Você me mandou mensagem, já era tarde, você falou, você vem mesmo? Eu falei, vou. Eu também sou assim, né? A gente fica preocupado, né? Mas estou muito feliz de estar aqui, acompanhado da minha esposa. Hoje nós não tivemos culto. Nós tivemos um empenho de construção, o senhor sabe, né, pastor? E nós estávamos no almoço. Trabalhamos desde as 4 horas da manhã até agora há pouco. A gente ficou muita coisa para a gente fazer, mesmo tendo uma equipe. Um almoço para mais de 300 pessoas, exige muita coisa. E eu lembrei que nós não íamos fazer culto, o pastor falou, vai, mas mesmo assim nosso culto termina cedo. E aí eu falei, pastor, eu vou lá, porque algumas vezes ele me chamou, eu não pude estar aqui, mas fico honrado de poder estar com o senhor aqui, com a sua esposa, com os pastores que aqui estão apoiando. Deus abençoe. Que minha vida, a Daiane que pôde vir, a gente já encomendou os 2 filhos, já mandamos para casa da minha irmã, porque não é fácil a duplinha lá não, pastor. Saúde a todo vapor. Tá? Quem quiser, irmão, a gente paga para você ficar com nossos filhos. Pode ficar tranquila. Você vai ficar um dia só. É muita saúde. Muita saúde. Graças a Deus, Samuel vai fazer amanhã 10 anos, a Laura já está com 4. E aí a gente vai seguindo a nossa vida com os 2. Amém, paixão? É assim, irmão. Com os 2, tá bom? Tá bom, 2 tá bom. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui alguns conselhos bem práticos, aproveitando que alguns aqui estão com as suas famílias, né? Podem estar com as famílias. Quero trazer uma palavra para você refletir comigo, tá? 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 1, muito conhecido, o texto diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas vazias a todos os seus vizinhos, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pode se assentar, fazendo um favor. O pastor disse que é semana de festa. Disse que podemos ir hoje até as 11 da noite. Vai ficar eu e ele aqui. Eu quero ser rápido, irmãos. Essa ministração, há alguns anos na minha vida, eu tenho gastado muito tempo para entender algumas coisas que você não vai encontrar em livros. Os livros não vão te responder. Existem algumas coisas que só você entrando no quarto e passando por algumas situações na vida, que você consegue entender o teor da palavra de Deus. Existe uma palavra que está aqui, que eu quero extrair ela nessa noite, por mais que ela não está escrita aqui, ela está do começo praticamente ao fim desse texto. E não é porque ela não está escrita que significa que é uma heresia. Eu gostaria de extrair uma palavra aqui, uma palavra que quando ele falar, não te assusta mais. A palavra crise. Hoje falar sobre crise é natural. A crise infelizmente se instalou na nossa política e você sabe como que está. A crise já se instalou no meio das famílias, igrejas, ministérios e chamada. Hoje, quando você fala que alguém está passando por uma crise, parece que não assusta mais ninguém, porque é um passando luta aqui, o outro passa a luta lá. Você chega no trabalho, alguém está com uma dificuldade com o filho,
e você ouve lá, através de um áudio de um amigo, ou de algum grupo, alguma situação, e nós, infelizmente, parece que nós nos acomodamos em aceitar situações que vão acontecendo no nosso cotidiano naturalmente. É por isso que eu quero que você pense comigo sobre essa palavra crise. O que é crise? Talvez a definição simples dela significa quando as coisas não estão nos seus devidos lugares. Isso é crise. Quando eu gostaria que você tivesse, que a sua família estivesse de um jeito, de repente ela está de um jeito que você não gostaria que estivesse. Crise na família. Quando você olha para suas finanças, ela está embaralhado. Crise nas finanças. Quando você olha para a sua vida espiritual, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue consagrar, não consegue buscar em Deus um relacionamento íntimo, como vocês estão trabalhando nas quarta-feiras aqui. Crise espiritual. Nós vamos olhar para um texto que ele é rico em informações práticas para a nossa vida. Vamos começar a enxergar aqui algumas verdades que nós podemos extrair para a nossa vida a respeito dessa palavra crise. Certa vez perguntaram a John Kennedy, em 1959, como ele via a crise dos Estados Unidos. Ele respondeu no dialeto chinês, porque no dialeto chinês, crise tem dois significados. Primeiro, abismo e morte. Esse é um dos significados. Segundo, oportunidade. Ou você vê a crise que você está passando hoje como o fim da sua família, como o fim do seu casamento, como o fim do seu ministério, ou você enxerga essa crise com outra ótica. Ela é uma oportunidade para que eu possa vencer, para que eu possa sonhar, para que eu possa ir adiante. Aqui está um texto claro disso, de uma mulher que não tem nome. Existe aqui um marido que morreu. Você conhece o texto. Eu não quero chamar ele daquilo que a Bíblia não chama. Eu não quero chamar ele daquilo que a Bíblia não chama. Eu quero entender o que a Bíblia fala a respeito desse homem, que eu não sei o seu nome. A Bíblia diz que essa mulher, ela tem 2 filhos e está passando uma necessidade, porque esse marido morreu, e deixou uma dívida para trás, e ela está agora preocupada como que vai pagar. Eu já vi gente chamando esse homem de irresponsável. Eu já vi gente chamando desse homem que ele não tinha um planejamento financeiro. A Bíblia nunca falou disso. A Bíblia começa, pelo contrário, primeiro dizendo que ele era servo de Deus. Primeira coisa. Segundo, a Bíblia diz que ele temia ao Senhor. 2 qualidades. E quem está falando não é ele que morreu. Quem está falando é a mulher dele que ficou viva. Uma coisa é você falar. Outra coisa é a tua vida falar mesmo depois da sua morte. É essa mulher que diz: o meu marido, servo teu, temia ao Senhor. Provérbios 9:10 diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Provérbios 14:26, a Bíblia diz que no temor do Senhor o homem tem forte, firme confiança, e isso é refúgio para os seus filhos. A Bíblia diz em Provérbios 14:27, o temor do Senhor é a fonte para a vida, para evitar os laços da morte. Se ele morreu, quem matou? Se ele temia ao Senhor, como que vai? Se a mulher está dizendo que ele é servo. E uma coisa interessante, abre-se um parênteses. Tua mulher pode dizer de você alguma coisa boa? Só para aproveitar, deixa. Tua mulher pode dizer: meu marido teme a Deus, mesmo depois de ser de morto. Uma coisa é os outros falar, outra coisa é tua esposa falar. Uma coisa é teus pais falar, outra coisa são as pessoas que vê você, conhece você, o teu pai que te conhece. Ela que dá testemunho dizendo: o meu marido temia ao Senhor, ele era servo de Deus. E o que eu vou fazer com os meus 2 filhos que vão ser levados para ser escravos? Alguns dizem que poderiam ser levados até por 6 anos. Agora, quantas mães nós temos aqui? Mães. Bastante mães. Você acha que essa mulher, falando de mulher, aguentaria viver 6 anos longe dos filhos? Para pagar uma dívida? Eu não sei como essa dívida apareceu. Vamos pensar no temor da palavra e no que ele era servo. De talvez de uma época em que comprava só com nome. Comprava tâmara, você que gosta de tâmara. Comprava lá roupa e tudo na banca do seu Zé. Seu Zé, me dá 1 quilo de tâmara. Me dá uma muda de roupa para os meninos. Vai na viagem, é um profeta, é um servo de Deus. Ele vai e volta, ele paga. Chega um dia que ele pegou, chega em casa, não volta mais.
Não pode ser um servo de Deus e deixar uma dívida irresponsável. Não pode ter temor a Deus e ter feito isso. Por isso que eu não chamo esse homem de despreparado. Existe uma oportunidade que Deus está preparando para essa família no vale da dor, no vale da dificuldade. É por isso que essa mulher, ela está preocupada, porque todo dia alguém está batendo na casa dela dizendo: eu quero teus filhos, eu vou levar eles embora. Tem dinheiro? Não tem. Então vou levar teus filhos. Arrumou? Ainda não, semana que vem vou levar seus filhos. Imagina a pressão psicológica na vida dessa mulher. É por isso que eu já quero ser prático para dizer para você alguns conselhos aqui. Essa mulher, ela vai em direção ao homem de Deus. O profeta de Deus aqui, Eliseu, ele representa como um porta-voz da palavra de Deus. No meio da crise, às vezes nós não sabemos para onde ir e para onde correr. Eu já vi gente no meio da crise pular da ponte. Eu já vi gente no meio da crise abandonar sua casa, sua família e seus filhos. Para onde que eu vou quando a crise está lá na minha vida? Essa mulher foi em direção ao profeta, que representa a palavra de Deus. Quando você não souber para onde ir, corra em direção à palavra de Deus, porque só ela terá direção para a nossa vida no meio da crise. Só, tem outro caminho. Ela foi em direção ao profeta, que representa para nós hoje a palavra de Deus. E aqui vai começar agora na vida dessa mulher direções que ele vai dar. E ela chega para ele e diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. O que era filho? O que é filho na Bíblia? Herança? O que é uma herança? Valores? Ou seja, aquilo que ela levou tempo na vida dela para gerar. Agora tem alguém que está batendo na porta dizendo: vou levar a tua herança, vou levar os seus valores. E é aqui que muitas pessoas no meio da crise, o credor aqui para nós é o Satanás mesmo, é o diabo, o inimigo, que bate na porta do teu coração e diz: me entrega a tua vida de oração, os seus valores que você levou muito tempo gerando, me entrega a sua fé, você não vai conseguir, desiste deste homem, abandona ele. Credor querendo levar os seus valores que você levou muito tempo para adquirir. E o credor começa a bater na porta, e essa mulher vai em direção ao profeta, que representa a palavra. E ele diz para ela: o que hei de fazer? Diz-me o que tens. E olha o que a Bíblia diz. Mateus está aí? Mateus, está comigo? Tá, então vamos junto. Verso 1. Fica aí comigo, Mateus. Vamos ver como que diz essa versão. Não sei se é a mesma. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Diz-me o que tem em casa. Verso 2, o que ela disse? Ela respondeu: se fosse hoje, ela ia dizer: essa pobre viúva, essa mulher aqui que ninguém cumprimenta na igreja, essa coitadinha aqui que perdeu o marido, passando crise financeira. Ele diz: o que você tem? Ela tinha perdido o marido, sim ou não? Está em crise ou não está? Ele diz: o que tens? Ela diz: tua serva. A crise soprou aqui em casa, o vento bateu, o marido morreu, mas eu continuo sendo serva de Deus. Tua serva. Eu não parei de ser serva porque a crise chegou. Eu não parei de ser serva porque meu marido morreu. Eu não parei de ser serva porque o credor está batendo na minha porta. Eu não parei de ser serva porque a crise soprou na minha casa. Eu continuo sendo serva de Deus, ela está dizendo. Ela não muda, ela não altera. Tem gente que vem uma crise, ele não é mais servo, ele não é mais serva. Ele é tudo. Ele quer chutar o balde, ele quer tudo. Olha para essa mulher que não tinha pastor, que não tinha igreja, que não tinha Bíblia, que não tinha igreja para congregar. Ela diz: tua serva, tua serva, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E olha o que Eliseu disse para ela, versículo 3. Então ele disse: vai. Posso andar aqui, né, pastor?
Pera aí, eu estou passando crise em casa, eu vou em direção ao homem de Deus, a palavra. Ela chegou e diz: meu marido, teu servo morreu, tu sabe que tem meu senhor, ela é chegado o credor para levar meus filhos para ser escravo. Declaro que tens, tua serva não tem nada em casa senão um botija de azeite. Verso 3, ele disse: vai, direção, vai, vai, vai. Ela não sabia para onde ir, ela chega na palavra, vai. E às vezes aqui é difícil, porque olha o que ele vai pedir para ela: vai e pede emprestada vasilhas vazias a todos os seus vizinhos. A última coisa que essa mulher queria fazer era sair de casa, porque a vergonha da dívida. O credor está todo dia descendo a rua da casa dela e batendo na porta. Na crise a gente não quer falar com ninguém. Na crise você desliga o telefone. Na crise você faz um monte de coisa, você não quer ver ninguém. Você quer ficar enclausulado, sozinho. E ele chega para ela e manda ela fazer aquilo que talvez ela não queria fazer. É isso que eu quero que você entenda, que a palavra de Deus sempre vai sufocar a nossa vontade própria, para que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. Esse é o que Deus quer da nossa vida. Não é você fazer aquilo que você quer fazer. A palavra de Deus não vai deixar você viver os seus quereres, os seus prazeres, as suas vontades. Ele está mandando para falar: vai, vai. Você acha que era fácil para essa mulher sair de casa? Azeite naquela época, irmão, era usado para várias coisas. Primeiro para alimentação, depois era usado como remédio. Era usado também na questão do candelabro, o azeite de oliva puro para iluminar o candelabro. Era usado como moeda de troca, tudo. Essa mulher não tem nada. Um vaso hoje talvez não seja muito barato, mas naquela época remota era valioso. Tenho que cuidar com essa mensagem. Eu pedi para trazer isso aqui para mim, para você entender. Agora vocês ficaram longe de mim, pastor. Agora não posso mais descer aí para você me ajudar, né? Mas vamos ajudar aqui. Falar com a minha vizinha. Pode sentar, vizinha. Vai ser minha vizinha. Essa aqui é a vizinha. Pastor Jefferson, vem cá, fazendo um favor. Senta aqui. Você é meu vizinho. Vizinha é vizinha. Vamos entender, irmão. Por isso que o povo não chamou para pregar mais. É doido. Vai e pede emprestada vasilhas a todos. Quantos vizinhos? Todos. Aí ele chega aí a viúva, pode ser eu, sem problema nenhum. Aí ela chega o seguinte. Ela chega e fala o seguinte: ei, me empresta um vaso. Não está escrito lá, irmão. Eu só quero entender com você o que está escrito. Me empresta um vaso. Foi lá na casa do Jefferson. Me empresta. Aí todos os vizinhos. Aí chega na casa da vizinha Daniele. Você me empresta um vaso? Tá. Irmão, o que você acha? Vizinho é tudo igual em qualquer lugar do mundo. Você acha que quando ela pegou o primeiro vaso do vizinho, ele ficou em casa deitado, dormindo, roncando? Pegou o vaso da Daniele, ficou em casa. Pegou o vaso da Fátima, ele mandou pegar vasos, e não poucos. Pegue muito vasos, ajunta um monte de vaso, e pegue emprestada vaso. Irmão, quando ela sai da casa do Jefferson, da casa da Daniele, da casa da Maria, da casa da Fátima, da casa do seu João, ela sai com um monte de vaso, automaticamente o Jefferson sai daqui e fala assim: e aí, ela veio aqui? Veio. O povo está dando risada porque é verdade. Veio. O que fez? Pegou meu vaso, menina. Vizinha é assim, irmão, você não pode comprar nada. Tem que mandar entregar de madrugada na tua casa. Você compra uma máquina, você compra qualquer coisa, encostou o caminhão, nem sujo está na frente da casa dela, está com a vassoura assim, ó. Vizinha é terrível. É o sangue de Jesus só. Na minha frente da minha casa mora um pastor, abençoado. E mais para baixo mora um pastor. Eu cheguei para os dois e falei para eles assim: vamos fazer um acordo. Ou nós abençoamos essa rua, não vamos amaldiçoar de uma vez. Porque 3 pastores um perto do outro, tem que abençoar a rua. Tem como? Não vou te contar quem que é não, vou te contar depois, quem mora lá junto comigo. É crente os dois, crente. Aí pegou os vasos emprestados, irmão.
que ela tinha? Vaso, coloca para mim. Estão liberados para subir. Estou dando recado. Pode soltar, irmão. Pode soltar seu filho, agora você vai ficar mais à vontade. Coloca para mim de novo lá, Mateus, senão eu me perco. Então vai e pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. A vasilha estava cheia ou estava vazia? Aqui eu quero que você entenda. Irmão, não é difícil você carregar um vaso cheio. Está doente, a cura chegou, eu vou dar glória a Deus. A porta está fechada, abriu, eu vou dar um testemunho. Nada contra, testemunho. É o seguinte: carregar vaso cheio não é difícil. Eu quero ver carregar vaso vazio e acreditar que ele vai encher. Vai, carrega vaso vazio. E a mulher não tinha nada, senão uma palavra. Dar glória a Deus com o vaso cheio é fácil. Comemorar, até o ímpio celebra depois que as coisas boas acontecem na vida dele, até ímpio. E eu, pastor, às vezes você está com o vaso vazio, não vendo nada, nada de concreto, mas você crê numa palavra que foi liberada sobre a sua vida, que ele vai encher. Quem não carrega o vaso vazio, nunca vai estar disposto a ver ele cheio de azeite. Não, eu só vou carregar quando estiver cheio. Não é fé. Fé é a doença. E você acreditar dizendo assim: está doente, mas vai ser curado. Fé. A porta está fechada, mas Deus vai abrir ela essa semana em nome de Jesus. Fé é isso. O marido não está na igreja, mas ele vai se converter em nome de Jesus. Talvez você está no vaso vazio, mas você não pode deixar de carregar o vaso vazio. Você não pode jogar o teu vaso, você não pode vender o teu vaso, você não pode negociar ele. É para você carregar. Ninguém vai carregar por você. A dor está instalada na vida dela, e mesmo assim ela numa saga tem que carregar um monte de vaso vazio. E olha o conselho, verso 4: entre e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Que coisa! Imagina a cena. Pegou um monte de vaso dentro de casa, os vizinhos tudo lá de fora olhando. Tem que fazer. E ela, preste atenção, ela saiu de casa, a direção foi a palavra. O profeta já antevia tudo que ia acontecer na casa dela. Faz isso, que vai acontecer. Ele manda ela vai nos vizinhos, pega os vasos. Cansa essa mensagem para andar correndo. Pega os vasos. De quem que eram os vasos? Mas aqui ó a cena, fecha a porta. Irmão, que loucura é essa? Um monte de gente querendo os vasos dele. Ela entra dentro de casa, ele dos lados de fora, e ela fecha a porta. Do lado de dentro da casa, ela. Do lado de fora, os vizinhos. Ela vai roubar os vasos. Ela vai fugir por trás, porque ela está endividada, porque ela vai vender nossos vasos, porque ela não tem como pagar, e o vaso é valioso. E fecha a porta. Chama os filhos e entra em casa e fecha as portas. E os outros que estão do lado de fora, deixa falar, deixa abrir a boca. O teu negócio é obedecer a palavra. Entra em casa, fecha a porta. Há momentos que nós temos que chamar a família, e nada do lado de fora tem que saber da nossa vida. Alinhar com a esposa, alinhar com os filhos. Vamos tratar, vamos perdoar. Fecha a porta, fecha as brechas, fecha toda a legalidade. Vamos perdoar, vamos ter comunhão. E os do lado de fora, deixa falar o que quiser. Tem jeito, tem que tratar. Fechar a porta. Os vizinhos tudo lá de fora, falando. E essa mulher agora entra em casa, fecha a porta sobre ela
e sobre os filhos. E olha que interessante, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Irmão, é isso que, sabe, pastor Letícia, eu fico, mas por quê? Pôr a parte que estiver cheia, se o negócio é acontecer azeite. Eu preciso de azeite, vai descer o azeite. Agora, olha o conselho da palavra. Põe a parte que estiver cheia. Nós estamos falando de uma mulher no texto. A mulher, cuidado aí, irmão. Você que é casado, tua mulher está perto de você. A mulher é mais razão ou mais emoção? Pode falar, irmão. Tá com medo não? Fala, mulher, chora qualquer coisa. Aqui ó. Paixão, o que você tem? Nada. Não, chorar, quero chorar. Como? Chorar. Mulher é mais emotiva. Mulher é mais uma emoção. Eu estou falando de uma mulher. Coloca para mim, Mateus. Olha o conselho. Vamos entender isso aqui. Mulher, enche. Põe a parte. A que estiver cheia, hein? Vai descer na tua casa azeite. Põe a parte a que estiver cheia. Enche e cuidado. Põe a parte a que estiver cheia. É emoção, essa mulher é emotiva, essa mulher ela vive por sentimentos, ela está à flor da pele. Não é uma mulher como um homem que pensa racionalmente. Uma questão de ser mais razão, não. Irmão, você está na crise, Deus abre a porta para te abençoar. Você vai ficar triste ou vai ficar feliz? Então vamos entender o texto um pouquinho. Já volto no 4, coloca o 5. O 5 diz assim. 5? Aí, 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre ti e sobre os filhos. E os vizinhos? Do lado de fora. E eles traziam as vasilhas e ela enchia. Quando ela chega em casa, quando ela fechou a porta na horizontal, Deus abriu o céu na vertical, na casa dela. Foi ela fazer isso aqui. Desceu dentro da casa. Receba essa palavra, na casa. Sem ninguém ver, mas aconteceu. Não tinha ninguém para filmar, mas aconteceu. Quando ela fechou, o céu se abriu na casa dela e começou a descer azeite na casa dessa mulher. Como? Põe a parte a que estiver cheia. Então vamos pensar, quando ela começou a ver azeite descendo, você acha que ela ficou triste ou feliz? Feliz. Então vamos pensar, filho, tem azeite. Mulher, você enche e põe a parte que estiver cheia. Por quê? Porque quem manda o azeite é Deus. Quem cuida do azeite sou eu. Deus faz o milagre e eu zelo do milagre. Preste atenção, eu já vi muita gente, aqui eu acho que nunca vai ter, mas alguns lugares por aí, eu quero um emprego, abre a porta, Jesus, me ajuda. Aí Deus derrama azeite na vida do menino, na vida da moça, do rapaz. Aí o que é que ele faz? O culto é 8 horas quarta-feira. Ele pediu emprego. 6 horas da tarde, 6h30 ele está em casa. Mas não quer vir para o culto. Porque está cansado. Sabe o que essa pessoa faz com o azeite? São aquelas pessoas que desperdiçam aquilo que Deus começa a fazer no meio da sua casa, no meio da sua família. Que o céu se abre, eu creio. A questão é como eu conduzo depois que as coisas acontecem na minha vida. Essa é a questão. Deus vai, salva o marido, salva a esposa. Como que eu vou cuidar do meu vaso? Como que eu vou cuidar do azeite? Ele diz para ela, põe a parte a que estiver cheia, porque é Ele que faz, mas quem cuida do milagre sou eu. É eu que tenho que cuidar do milagre que Deus vai fazer. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre ti e sobre os filhos. Estes traziam as vasilhas e elas enchia.
Sucedeu que cheias as vasilhas foram as vasilhas, disse ela ao filho: filho, traz mais uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. E o azeite parou. O azeite não acabou. O azeite parou. Se encostasse lá na casa daquela mulher alguém com mais 30 vasos de 30 litros, ia encher naquele dia ou não? Ia ou não? Ia. E se encostasse um caminhão pipa, e enchia de azeite ou não? Acabou o recurso aqui, na horizontal. Mas na vertical não tinha acabado. Pode me faltar recurso na terra, mas nunca me faltará recurso do céu. Não falta. Quando acabou o vaso, o azeite apenas parou. E olha o conselho. Porém ele disse: não há mais vasilha nenhuma, alguma. Então o azeite parou. Versículo de número 7. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. Como se ele não estava na casa dela? Esses são os detalhes que a gente tem que pensar. Ela está em casa, em crise. Vai em direção ao profeta, que representa a palavra. Vai e pede vasilhas a seus vizinhos. Ela pede o conselho. Entra em casa. Ele diz: fecha a porta. E ele ficou lá. E ela fechou a porta. Fechou. Agora, irmão, o milagre aconteceu. Isso que é importante. Comece na palavra. Termine na palavra. Há muita gente que depois que o milagre acontece não sabe o que fazer com o milagre. E ela quer conselho. E os vizinhos? Do lado de fora. Se ele mandou ela fechar a porta, chega um momento que a família tem que fechar a porta. E tem que cuidar, irmão. Vou dar um conselho rápido, prático. Às vezes as irmãs e os irmãos, preserve a sua esposa, seus filhos, seu marido. Não fique falando nada de problemas de casa, para os que estão do lado de fora, lá. Aí tua esposa sai para trabalhar, aí os homens: aquele ali é a esposa do fulano, diz que ela é ciumenta, diz que é brava, porque o cara vai e fica, desculpa a expressão, vomitando lá fora, aquilo que é pelinhar dentro de casa. Aí o filho, tudo bem, tem que trabalhar, tem que estudar, e às vezes vai acordar meio-dia, aí o filho sai: aquele ali é o filho do fulano, acorda meio-dia, que ele pede que não trabalha. Cuidado, irmão, fecha a porta. Aí o marido sai: esse aí é o marido da fulana, diz que ele é assim, com ela. Fecha a porta. Deixa eles do lado de fora. Ela entrou em casa, fechou a porta, o azeite desceu. Era para ela nadar no azeite, mas ela não sabe o que fazer. Então ela vai pegar conselho. Fez saber o homem de Deus. E ele disse para ela: vai, de novo, ação. Mais uma direção na bênção agora. Primeiro a direção na crise, agora a direção na bênção. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do... Então ela saiu da presença do profeta, passou pelos vizinhos, de novo, e os vizinhos do lado de fora. Ela entra dentro de casa, fechou a porta. Agora quem está dentro da casa dela? Os filhos e a viúva. Deixa eu te perguntar, você tem na sua casa 2 fogão, um para o seu, outro para ela? Seu fogão é o mesmo? Uma geladeira para o seu, outra geladeira para a pastora. Você tem? Não. Um jogo de sofá em casa. Esse é meu, esse jogo de sofá é do meu filho, esse jogo de sofá é da minha filha. É assim, irmão? Tudo que tem na sua casa é de quem? De vocês. Se ela está dentro da casa, e os filhos estão dentro da casa, e o conselho é: vende. Pensa na lógica. Filho, você quer comprar azeite da mamãe? Não, mamãe. Meu quarto está cheio de azeite. Mamãe, aproveitando que a senhora está aqui, mamãe, a senhora não quer comprar
Um pouco do meu azeite? Não, meu filho, minha cozinha não cabe mais tanto azeite. Então não tem lógica. Não tem lógica, se tudo que está dentro da casa é deles. Mas o conselho é: vende. E para quem que vai vender? Mas a porta não tinha que estar fechada? Chega um momento que nós temos que ter entendimento e sabedoria de quando que essa porta vai estar aberta, para que possam ver a manifestação dos milagres de Deus no meio da minha casa e no meio da minha família. Esse é o momento. Momentos de crises, fechamos a porta, buscamos a Deus em oração, o azeite vai descer. Depois que o azeite descer, você não vai ter opção, nem que você queira esconder, não tem como. Chega o momento que ela abre a porta. Na primeira fase, ela entrou dentro de casa com o vaso vazio. Na segunda fase, agora ela está com o vaso cheio de azeite. E ela não tem como vender para os filhos. Claro que ela vai vender para os vizinhos. Ao prover azeite para essa mulher, ela representa para alimentação, fala da família. Como remédio, fala de cura. Como dinheiro, fala das finanças. E como candelabro, fala da vida espiritual. Ao prover azeite para essa mulher, Deus estava provendo para todas as áreas dessa mulher. Todas as áreas estavam sendo abençoadas. E ele então vai começar agora a vender o azeite, porque esse foi o conselho do profeta para ela: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do... Você só entende o que é viver se você entender o que é sobreviver. E eu termino, verdade verdadeira. Termina. O que é sobreviver? Primeiro vamos entender, ele mandou ela viver do resto. Sobreviver é isso aqui. Você está no deserto, está com sede, bebe água. Passou mais uns dias no deserto, 3 dias depois, você está com sede, bebe água. Isso é sobreviver. Uma semana depois do deserto, um mês depois do deserto. Isso aqui é sobreviver. Meu Deus, me ajuda essa água. O que é viver? Você está no deserto, deu sede, você toma água. Passou uma semana, deu sede, toma água. Um mês caminhando no deserto, viver, toma água. 6 meses no deserto, deu sede. 7 meses no deserto, 8 meses no deserto, 1 ano no deserto. Um ano e 1 mês no deserto. Nunca vai acabar. Deus não quer que você sobreviva na presença dEle. Deus quer que você viva na presença dEle. Às vezes você está sobrevivendo, e Deus quer trazer a verdadeira vida abundante, prometida na palavra, para a sua vida e para a sua casa. Olha o detalhe da palavra: tu e teus filhos vivei do resto. Se essa mulher viveu mais 10 anos, 20 anos, faltou azeite ou não? Mas ela tinha filhos. Ele disse que até os filhos dela é viver do... Aí o filho casou. Tinha azeite ainda ou não? Aí ele estava com 10 anos de casado. Tinha azeite ou não? Aí ele inteirou 20 anos de casado. É a bênção de Deus derramada. Deus decretou, falou, acabou. Você e teus filhos vão viver do resto. Você não vai ficar mais devendo. Ou seja, o credor, que ele bata em outra porta, porque é do seu coração, ele não vai levar mais nada. Porque você e teus filhos vão viver do resto.
Se essa mulher viveu 100 anos, ela viveu na abundância do azeite. Se os filhos dela casaram, eles desfrutaram da bênção da fé da mãe, porque foi a promessa de Deus. Ou você faz dessa crise hoje o fim, ou você faz a oportunidade para você mudar o teu casamento, para você mudar sua vida espiritual. Pastor, está difícil, tem hora que eu penso em parar. Não pare. Ouça a direção da palavra. Pode ser que seja difícil para você obedecer, mas se você carregar o vaso vazio, logo, breve, você vai ver ele cheio de azeite na presença do Senhor. Eu não sei qual é a área que você precisa de azeite hoje, mas eu sei que os céus estão abertos.